me chamo Daniela Cristina Perim, sou acadêmica do curso de Farmácia da Unipar, Unidade de Francisco Beltrão. Meu trabalho teve a orientação da docente do curso de Farmácia Patrícia Velasquez e o tema é Níveis de ferritina como marcadores de prognóstico na Covid-19. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho acerca do Covid. Em março de 2020, o Covid foi declarado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. É uma doença associada ao novo coronavírus, denominada surto de síndrome respiratória aguda grave, causada pelo SARS-CoV-2. É o terceiro coronavírus altamente patogênico, vindo seguido de SARS-CoV e o MERS-CoV. As respostas imunes desempenham um papel fundamental no nosso organismo. As citocinas e as proteínas de fase aguda são indispensáveis no tratamento e no diagnóstico das infecções respiratórias. A ferritina é a principal proteína de armazenamento do ferro intracelular e também é considerada uma proteína de fase aguda. Sua subunidade H e L pode diferir conforme o estado fisiológico da célula. Por exemplo, a ferritina H possui função imunomoduladora e pró-inflamatória, que culmina na indução de mediadores inflamatórios. A ferritina é um indicador muito precoce da inflamação, e por isso a dosagem precoce da ferritina pode ser extremamente útil no diagnóstico do Covid-19, uma vez que a inflamação está intimamente ligada à gravidade do Covid-19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a classificação da gravidade da Covid-19 é doença leve, quando o paciente não apresenta sinais de hipóxia ou pneumonia, doença moderada, quando o paciente apresenta sinais de pneumonia com saturação de oxigênio maior ou igual a 90%, doença grave, quando apresenta sinais clínicos de pneumonia e a saturação de oxigênio é inferior a 90%, e doença crítica, quando há presença de síndrome do desconforto respiratório agudo, choque séptico ou sepse. Então, o objetivo do meu trabalho é avaliar a relação entre os níveis de ferritina sérica e a gravidade do Covid-19, usando-a como um marcador de prognóstico para a doença. Esse trabalho foi feito por meio de uma revisão bibliográfica. Estudos indicam que a síndrome do desconforto respiratório agudo é a principal causa de mortalidade no Covid-19, sugerindo que a hiperinflamação causada pelo vírus pode ser a responsável. Estudos mostraram que os níveis dos marcadores de inflamação, como a ferritina, estavam significativamente mais elevados nos casos graves do que nos casos não graves. Estudos realizados por Velavan e Meyer no ano de 2020 expuseram que pacientes com Covid-19 admitidos nas UTIs tinham concentrações mais altas de citocinas pró-inflamatórias. Acrescentaram ainda que níveis elevados de ferritina e da síndrome de tempestade de citocinas foram relatados em pacientes com Covid grave, afirmando que os níveis de ferritina sérico podem ser usados para prever o Covid-19 grave e fatal nos pacientes hospitalizados. Um estudo realizado por Nichols no ano de 2020, com 27 pacientes hospitalizados na China, mostrou que todos esses pacientes estavam com níveis séricos de ferritina muito elevados. Observaram ainda que a diferença nos níveis de fatores de inflamação de pacientes com Covid-19 leve e grave era significativa e que estes níveis podem ser um indicador para distinguir pacientes leves e graves com a doença. Segundo Tanner e Eccles 2020, 5.700 pacientes hospitalizados com Covid-19 em Nova York apresentavam níveis de ferritina patologicamente elevados, e que esses níveis aumentados são indicativos de uma forte inflamação. Então, com esse trabalho, podemos concluir que a maioria dos pacientes com Covid-19 apresentaram níveis elevados de ferritina sérica. Destes, pacientes muito graves apresentaram níveis superiores de ferritina sérica em relação aos pacientes com Covid-19 grave. Sendo assim, o estudo infere que o acompanhamento dos níveis séricos de ferritina pode ser muito útil como marcador de prognóstico do Covid-19, especialmente nos casos muito graves. Muito obrigada por assistir esse vídeo.